Boa noite. Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Bem-vindos a mais uma live do Evangelho das quartas-feiras aqui no @geb.oficial, Instagram do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Vamos chegando, porque hoje vamos falar sobre a lei do amor. Sejam bem-vindos. Boa noite, Leda Rufino. Boa noite, Daniela, Kátia Marques. Oi. Oi, Malu, sempre presente. Boa noite. Olá, Silvia. Boa noite a você também. Vamos chegando. Entrando nessa live do bem. JL Monteiro Macedo, boa noite também. Gente, eu estava vendo, há 1 ano e 5 meses estão acontecendo as lives do Evangelho aqui no Instagram do GEB. Há 1 ano e 5 meses, todas as quartas-feiras, eu estou aqui com vocês. As quartas em que eu não estive, eu vim na quinta, foi uma troca com o Aníbal. E vamos até dar os avisos, falando em Aníbal. Amanhã o Aníbal estará com a live do Evangelho da quinta-feira, com o tema Dai a César o que é de César. Amanhã, às 20 horas, nesse mesmo Instagram. E sexta-feira, nós daremos continuidade ao circuito de palestras O Bom da Vida é Viver, promovidas pelo Grupo Espírita Paulo e Estevão. As palestras são realizadas simultaneamente nas sextas-feiras, às 20 horas, tanto no GEB da Piedade, quanto no GEB do bairro Água Fria. A palestra do GEB do bairro Água Fria é transmitida aqui pelo @geb.oficial. A do bairro Piedade, só presencialmente. Na Água Fria, também existe a possibilidade de assistir a palestra presencialmente. Então, sexta-feira, nós teremos as seguintes palestras. Na Água Fria, a Ana Patrícia estará falando do tema Isso Também Passará. E na Piedade, o Newton Souza estará falando sobre a voz da vida em nós. Ambas as palestras, às 20 horas, você escolhe qual palestra assistir presencialmente. Se na Piedade, se na Água Fria. É claro que existe um limite de participação, existe uma quantidade, limite de pessoas, e chegando àquele limite, não será mais possível assistir a palestra presencialmente. É por ordem de chegada. Mas estarão acontecendo as palestras, tanto na Piedade quanto na Água Fria, e será transmitida a palestra do bairro Água Fria. Lembrando que o Grupo Espírita Paulo e Estevão tem funcionado normalmente nas quartas e quintas-feiras, normalmente não tanto como nada hoje em dia. Claro que guardadas as devidas proporções, atentos aos cuidados, nós estamos fazendo o atendimento espiritual das pessoas que chegam no GEB, nas sedes físicas da Piedade e da Água Fria. Dados esses avisos, vamos fazer aqui uma leitura de mensagem para ir iniciando realmente esta live do Evangelho da noite de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Ah, vocês estão falando do ruído do ventilador, não é verdade? Então, eu vou desligar aqui o ventilador. Eu achava que não dava para escutar, mas ajeito um minutinho aqui. Eu não tenho um produtor, eu mesma levanto e pá, me digam se melhorou. Pronto, acabou o ruído. Tá melhor, gente? Boa noite. Sorte que não tínhamos começado ainda nem a mensagem, estávamos só nos avisos, né?
Acabou o ruído do ventilador. Era um ventilador, sim. Vou aqui ler uma mensagem para vocês. Acredito que agora tá melhor para escutar. Aí eu cruzo aqui minhas pernas. Fiquei aqui à vontade. Você fica à vontade onde você está. E vamos ler aqui de Vanderlei Pereira, no livro Cura Teu Coração, uma mensagem intitulada Pedido de um Conselho. É uma prece. Tu que conheces, mestre, o meu desejo e o que se passa nos meus pensamentos, dá-me, Senhor, os justos instrumentos de fazer por amor o que eu planejo. Em tudo quanto faço, antes eu vejo a inspiração dos teus ensinamentos, uma carta de luz para os momentos mais difíceis da vida em que pelejo. Se busco humildemente o teu conselho, é que eu quero tomar-te por espelho em tudo quanto penso e quanto faço. Porém, entre meus sonhos e a verdade, peço que prevaleça a tua vontade, que eu caminhe contigo, passo a passo. Lindo poema do livro Cura Teu Coração, Mensagens de Esperança por um Poeta na Fila de um Transplante Cardíaco. Esse poeta hoje se encontra no mundo espiritual, chama-se Vanderlei Pereira. Então vamos ao Evangelho dessa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo eu tenho explicado de vez em quando para as pessoas que estão chegando hoje pela primeira vez na live, que não sabem, que não conhecem a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de autoria de Allan Kardec, mas não é um substituto dos evangelhos contidos na Bíblia. Kardec não ousaria. Ali naqueles evangelhos já existe uma mensagem moral completa para toda a humanidade. Uma mensagem que coincide com as mensagens mais elevadas também de outras culturas, do Oriente, enfim, a mensagem de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de interpretação, de livre interpretação dos evangelhos contidos na Bíblia. Segundo essa interpretação, o olhar, o conhecimento da doutrina espírita. Ele foi escrito por Allan Kardec, se constitui de trechos da Bíblia, comentários do autor e instruções dos espíritos obtidas através de médiuns por psicografias. Então, assim é o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá o nome à nossa live, Live do Evangelho. É sempre uma lição desse livrinho aqui. Então, quem tiver esse livrinho, já fica com ele à mão para acompanhar durante a live. Quem não tiver, não tem problema, vai acompanhar também. Mas nós estamos hoje aqui estudando o capítulo 11, o item 8. Esse capítulo se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o item 8 desse capítulo é a Lei de Amor. E ele dá início às instruções dos Espíritos. Esse item foi psicografado, ditado pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1862. Há algum tempinho atrás, mas vocês podem ver que a mensagem espírita, se a gente comparar com as religiões, as grandes religiões, ela é nova, ela é recente, ela é do século XIX. E o Espiritismo, gente, não surgiu com o propósito de ser uma religião.
Quem estudar um pouquinho a doutrina espírita, a origem do espiritismo, vai saber que não nasceu com esse propósito. Era muito mais o propósito de ser um método de investigação através das comunicações com os espíritos sobre o sentido da vida. Então, desse método, dessa pesquisa que foi iniciada por Allan Kardec, o autor desse livro, surgiu a doutrina espírita, que, como o nome diz, doutrina é um conjunto de conhecimentos espírita que foram oferecidos pelos espíritos. Mas Kardec não simplesmente pegou as mensagens dos espíritos e repassou, não. Ele passou um crivo, ele verificou se elas eram coerentes, se elas condiziam com a razão. Assim surgiu o espiritismo. E a gente nessa lição está comentando sobre a lei de amor. E eu vou aqui falar dessa lição do Lázaro e comentar com vocês. Em seguida, eu darei uma lida em quaisquer comentários que vocês tiverem escrito aqui no nosso @jep.oficial. Então, vocês podem ir comentando, depois eu dou uma olhadinha no que vocês escreveram, tá bem? Então, aqui ele começa dizendo, Lázaro, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos, prestem atenção, olhem o que ele diz. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós ficamos sabendo que somos todos espíritos. Todos nós. Tanto faz que seja uma pessoa ignorante, uma pessoa extremamente instruída, uma pessoa boa, uma pessoa má, somos todos espíritos encarnados, temporariamente envolvidos em corpos carnais, mas a nossa essência é imaterial. Então nós temos, quando desencarnamos, morremos, ou melhor, quando esse corpo carnal morre, nós temos um corpo espiritual. Nós continuamos a viver numa outra dimensão, a dimensão do espírito, chamada costumeiramente no meio espírita de mundo espiritual. Então a gente continua a viver. A gente já existia antes desses corpinhos se formarem e continuará existindo depois que eles morrerem. Na concepção do espiritismo, todos os espíritos, nós encarnados, aqueles já desencarnados, foram criados iguais. Iguais em potência, assim como uma semente. Então a gente pega sementinhas de feijão, são todas em potência iguais. Elas têm todo o potencial para se tornarem grandes e frondosos pés de feijão. E isso vai depender da terra, das condições, das circunstâncias que vão fazer com que ela desabroche essa sementinha. Assim nós espíritos, nós somos criados potencialmente iguais e lançados na vida para que nós nos desenvolvamos. Então, quando nós somos criados princípio espiritual, assim que a gente entende, que ainda não tem consciência de si. A gente pode ver, por exemplo, fazendo uma analogia, um bebê. Um bebê logo que nasce, ele não tem consciência de si. Ele não sabe, eu sou eu, mamãe é mamãe, papai é papai. Mas ele vai desenvolver essa consciência a partir das experiências de vida e do amadurecimento do seu organismo. Assim nós espíritos também. Nós não nascemos com consciência de nós mesmos.
Segundo a doutrina espírita, nós nos desenvolvemos passando pelos diversos reinos em milhares e milhares e milhares de anos e em mais do que em um planeta. Isso, passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal e chegamos ao animal e nos tornamos seres humanos quando adquirimos essa autoconsciência, esse eu, né, que a gente pensa que é tudo o que a gente é, né? Mas a gente é um pouquinho mais que isso, é toda essa potência espiritual. Por isso que se diz que nós somos deuses, né? Nós temos uma grande capacidade de realização e vamos tomando consciência dessa nossa capacidade aos poucos. Então, chega aquele momentinho que a gente tem consciência da gente. Então, o que acontece? Existe um período em que o espírito vai encarnando, o princípio espiritual vai encarnando e ele entra em contato com corpos materiais já com vida, mas apenas instintivos, tem apenas instinto. E depois que ele se desenvolve, depois de muitas experiências, ele vai reencarnar num corpo humano, onde se começam a desenvolver sentimentos, emoções mais nobres, entendem? Então a gente evolui do instinto para os sentimentos, para a inteligência, mas é tudo assim como se fossem várias etapas de um mesmo espectro. Entenderam aí? Então você vai lá daquele mundo instintivo até o mundo inteligente do espírito, do mais grosseiro ser material até um ser divino e desmaterializado. A gente vai evoluindo, essa é a ideia espírita. Então o Lázaro está dizendo aqui, gente, que o amor é como se ele fosse o máximo desse desenvolvimento espiritual dos sentimentos, que começa nos instintos. O amor começa nos instintos, a gente é treinado para amar nos instintos, né? Instintivamente. O nosso corpo vai determinando a necessidade do outro, a atração, inicialmente ela é instintiva, ela é física, mas daí a gente vai desenvolver o sentimento, o convívio e o amor. Através de múltiplas e múltiplas e múltiplas encarnações, a gente vai chegar no máximo do amor. E aí o Lázaro vai explicando, né, que não o amor no sentido vulgar do termo, quer dizer, aquele amor mesmo, o amor top, né, que resume toda a doutrina de Jesus, que é o amor ágape. Ele não é esse amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o espírito ele vai chegar naquele amorzão tipo Jesus, que ama a todos igualmente. Mas no começo não, a gente tem aquele nosso amor misturado com as nossas imperfeições, né? Com os nossos defeitos, com o nosso egoísmo. A gente vai aprendendo a amar, amando através das múltiplas reencarnações. E ele diz assim: ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo? Como assim, Lázaro? Você nunca leu Camões? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Conhecem essa poesia? Né? O amor é sofrimento, o amor é sofrer, o amor é sentir dor. Como assim você está dizendo que ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma? Mas o amor é aquele despedaçar da alma, nem a do corpo? Como assim? A gente ama e sente todos esses anseios. Pois é. Mas não é ainda aquele amorzão, né? Aquele amor, o ágape, o amor do Cristo, não. Mas Cristo sofreu que só e ele amava. Como ele não sente a miséria da alma? Primeiro, Jesus ele estava entre nós em missão. Ele já era um espírito evoluído, um espírito da mais alta envergadura. É assim que a gente vê na doutrina espírita. Então, um espírito missionário, ele não tem a necessidade de sofrer. Ele sofreu por amor. Não precisava mais sofrer para aprender. O sofrimento dele é pura doação. E detalhe, quando você ama,
você torna leve o sofrimento, ele é ressignificado. Tipo, uma mãe, né, pelo seu filho, ela é capaz de passar as maiores privações e enfrentá-las de uma outra forma por causa do amor. Então o amor já gera aquele alívio se você estiver encarnado. E quando você atinge esse estado de amor puro como o do Cristo, você não tem mais necessidade de reencarnar. Não em corpos carnais, não para passar por isso daqui que a gente passa nesse mundo, né? Porque não tem ninguém que passe nesse mundo sem sentir dificuldades. Então, aquele que ama não vai mais conhecer misérias da alma nem do corpo. Quando Jesus vem, ele vem como um missionário. Então, quando ele enfrenta a dor tem um outro sentido para ele. E aí não é miséria da alma e do corpo. É o quê? É missão. É gesto, é doação. E doação é algo que um espírito de luz tem que fazer. Ele tem essa necessidade de fazer. Ele não pode não fazer. Ele não tem paz se não fizer. Tá? Então ele diz aqui, concluindo aqui, ele segue adiante, diz assim: o Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. Olha só, está dizendo que o Espiritismo traz uma segunda palavra além do amor. E a reencarnação, aqui está grifada a palavra, dando a entender que é essa palavra, reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Ora, como assim? Quer dizer que a reencarnação vem se adicionar, se acrescentar à ideia de amor? Pois é, como disse, essa é a visão espírita de que nós estamos evoluindo. Nós todos estamos nesse mundo para nos desenvolver, para crescer. Concordam? Né? O sentido da vida tem que ser esse. A gente está aqui desenvolvendo como tudo na natureza está nesse processo de ampliação, de potencialização, né? Do que tem dentro, colocando para fora, de expressão, de manifestação do divino interior exteriormente. Então, tudo está caminhando nesse sentido, inclusive nós, os espíritos. Agora me digam, vocês acham, tem gente que vive 1 ano, tem gente que vive 90 anos, tem gente que não chega nem sequer a nascer, mas já tem um nome. Então, é tão diferente, as situações são tão diferentes de vida, de uns para outros. Alguns nascem em condição de pobreza, outros em condição de riqueza, alguns nascem tão adoecidos e outros já nascem tão bem dotados. Então a gente fica se perguntando, como pode, com todas essas diferenças, Deus exigir a mesma coisa de todos nós? Esperar que todo mundo ame do mesmo jeito, dando condições distintas para cada um. E é aí que a gente pensa, claro que não é apenas uma encarnação. Nós temos várias encarnações. Se eu entrar num colégio, eu jamais vou conseguir apreender todo o conteúdo escolar num único ano. E se eu fizer só 1 mês? Menos ainda. Então eu tenho várias séries. E se eu não me sair bem em alguma série, eu repito. E quantas vezes eu posso repetir de ano? Quantas forem necessárias para que eu aprenda aquele conteúdo que me é transmitido ali. E quando eu repito uma série, é um castigo? É o diretor me castigando? Menina má, vai ser reprovada? Não. Essa criança ainda não aprendeu o conteúdo. Ela não está em condições de ir adiante. Porque para ela aprender esse conteúdo aqui, ela tem que ter aprendido esse anterior. Então, se uma escola humana funciona assim, imaginemos a escola da vida. Né? Então, nós temos inúmeras oportunidades. Quando a gente pensa na reencarnação, a gente só reforça essa ideia da lei de amor. Nós estamos aqui nos relacionando, nós temos tempo e oportunidade de nos relacionar, de aprender a amar, né, de desenvolver essa potência toda que nós trazemos dentro de nós, através das múltiplas encarnações. Então, com a ideia da reencarnação, a gente amplifica o entendimento
do amor divino. E aqui adiante ele vai dizendo, já quase no finalzinho da lição, eu achei muito bonita essa frase, e vou aqui dividir com vocês: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, gente, é assim. Essas potências que nós trazemos, elas precisam ser cultivadas para que elas sejam realmente aproveitadas da melhor forma. Então, nós nascemos com corpos físicos, com potência maravilhosa, potencial maravilhoso. O que a gente faz com os nossos corpos? Às vezes a gente estraga, a gente sobrecarrega, a gente fulmina os nossos corações com raiva, ou os nossos pulmões com cigarros, ou os nossos estômagos com mau alimento, ou com coisas, emoções que nós não digerimos bem. Enfim, nós nem sempre cuidamos bem do nosso aparelho físico. E aí a gente até antecipa a nossa morte, quando a gente poderia viver mais e melhor aproveitar essa série da existência. Então, do mesmo jeito, o desenvolvimento dos aspectos morais, eles precisam ser, a gente tem que ter atenção voltada para eles e cuidar deles. Então, se eu quero ter um corpo e aproveitar a potência dele, desse meu corpo, eu quero ter um corpo saudável e um corpo forte, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me exercitar, e eu não posso fazer isso só de vez em quando, não. Eu tenho que fazer isso habitualmente, constantemente, não é assim? Então, espiritualmente, algo semelhante acontece conosco, né? Se eu quero melhorar espiritualmente, não basta um diazinho eu puxar o saco de Deus, Deus, te amo, vou ali fazer uma caridade e pronto, não. Tá? É um exercício. E eu não estou fazendo isso para que Deus, olha a Caroline como é legal, ela já foi 30 vezes fazer ali o bem, agora eu vou dar uma recompensa. Não. É para eu desenvolver esse meu, digamos, corpo espiritual. Tá certo? Para eu ir desenvolvendo esse meu amor. Essa minha potência, a sementinha do amor que eu trago em mim. Então, é uma questão de exercitar, de praticar. E à medida que eu for praticando, naturalmente, isso vai se desenvolvendo. Então, estando nesse mundo, eu não vou deixar de passar necessidades, eu não vou deixar de sofrer. Sinto dizer isso para vocês. Nesse mundinho aqui que a gente está, essa é a visão espírita, né? Esse é um mundo de provas e expiações, a gente diz. Então, eu não vou viver nesse mundo só de frozô, não. A gente está aqui numa escola, eu tenho que aprender. Dificuldades eu vou passar. Como eu atravesso essas dificuldades vai depender do meu treinamento espiritual. É assim também com os nossos corpos. A gente passa por várias etapas na vida, por várias situações, e dependendo de como a gente cuida do nosso físico, a gente enfrenta melhor ou pior, espiritualmente também. Então, quando eu me exercito na prática da paciência, me exercito na prática do perdão, me exercito na prática do amor, eu vou fortalecendo o espírito e enfrentando as dificuldades de uma outra maneira. Não é interessante? E é assim que a gente vai se transformando com uma prática constante. Então, o espírito precisa ser cultivado como um campo. E aqui a ideia do campo, de cuidar, você tem que cuidar da terra, eu tenho minhas plantinhas, eu tenho que trocar a terra de vez em quando, então tudo que a gente for fazer, a gente tem que cuidar, a gente tem que perseverar, nós temos que nos esforçar, não é porque uma vez eu fiz, está tudo pronto, não, tudo requer cuidado. Eu não sei porque que a gente é tão preguiçoso que acha que as coisas espirituais, elas não requerem cuidado. Eu faço uma prece, Deus não fez meu milagre, pronto, acabou-se, não acredito em Deus, né? É então que, compreendendo a lei de amor, termina Lázaro, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes, gozos suavíssimos da alma. É isso. O amor, ele não é aquela emoção repentina, né, que nós temos, claro, quando ganha um presente, quando encontra alguém que há muito tempo não vê, mas não tem como a gente sustentar uma emoção aqui nesse ápice, não.
a gente tem aquele momento de revi, mas eu vou vendo todo dia, é claro que eu não posso ficar todo dia me surpreendendo com a pessoa com quem eu casei. Eu casei, aí todo dia eu olho pro Marcos e digo, ai, isso que você faz eu gosto, ai, não dá, né? Você gosta disso? Eu também. Não é assim. Não é. A constância tira a gente dessa surpresa. Então essa primeira emoção, ficar sentindo borboleta no estômago com a pessoa com quem você casou todos os dias, não vai acontecer não. Se estivesse embriagando todo dia, talvez aconteça. Mas não vai acontecer isso. Claro que não. A convivência, ela faz isso. E não adianta você trocar de cônjuge, não por isso. Não, eu vou trocar de pessoa porque essa aqui já não tem mais borboleta no estômago. Eu vou atrás de outra borboleta. A borboletinha também vai parar de bater as asas uma hora. E uma hora que aquilo ali aquieta. Porque o amor não é isso. Né? O amor, tem um psicólogo que diz assim, o amor é o que fica quando a projeção acaba. Né? Que é assim, o amor, ele tem a projeção, que é aquela fantasia que a gente coloca, aquele projeto enorme de realização em cima daquela pessoa, e tem o que vai ficando, mesmo ela sem ser aquela pessoa perfeita que eu idealizava, mesmo com aquela convivência, é o gozo suavíssimo da alma. Isso em relação a um outro, a um parceiro, a um filho e a si mesmo. O amor é assim, ele é um gozo suavíssimo da alma, é um estado de bem-estar, né? De qualidade de vida, de paz, de paz, entendem? Então quando a gente está em paz, esse é o estado do amor, né? É aquela pacificidade, não é passividade, mas eu estou em paz, minha consciência está tranquila, eu consigo ver a alegria nas pequenas coisas, eu consigo ver Deus em tudo que existe, eu consigo ver Deus, e esse é o grande desafio, gente, inclusive no sofrimento, na dificuldade, no problema. E eu não consigo ver Deus apenas se eu me livrar daquele problema. Eu consigo ver Deus no enfrentamento do problema. Eu olho aquele problema e acredito, isso traz para mim algum crescimento, é uma lição. Então esse estado de espírito, de paz interior, é esse estado de amor que nós buscamos. Nós não vamos conseguir, é claro, chegar a isso uma única encarnação, muito dificilmente nós conseguiremos aqui nessa encarnação atual, mas nós vamos buscando isso e entendendo isso. É que aqueles momentos de alegria, eles são como que incentivos para a vida, mas não são eles realmente a felicidade espiritual. A felicidade espiritual é o estado de harmonia com a natureza. Eu estava lendo recentemente, né, que tem aquele símbolo do I Ching, né, do Tai Chi, que é o Yin e Yang, não sei se vocês veem, que é um círculo, que uma parte é tipo uma gotazinha branca com ponto preto dentro e outra a gota preta com ponto branco dentro, não é? Então eles dizem assim, quando Yang e Yin estão, quer dizer, as polaridades, né, as energias, digamos, polaridades que existem em nós estão em harmonia, quando nós estamos em equilíbrio, em harmonia, nós temos o cosmos. Quando nós estamos em desarmonia, nós temos o caos. Então, caos e cosmos têm os mesmos elementos constitutivos, mas a harmonia é que faz toda a diferença. O amor é essa harmonia. O amor é o estado do cosmos. É a pura energia criativa de Deus agindo em nós. Bem, vamos ver aqui o que vocês estão comentando, perguntando, acrescentando a esses comentários do Evangelho. Aqui vendo as boas noites de vocês. A Darlene linda chegou aqui falando, muito interessante essa equivalência entre os sentimentos e a evolução espiritual. Bem lógico, mas dificilmente vistos
neste paralelo. É isso mesmo, Darlene. Não é? Mas é uma evolução paulatina nossa, tá? Quanto o Espírito também diz isso, Lázaro, quanto mais a gente está atrasadinho espiritualmente, mais a gente é instintivo. Quanto mais evoluído, mais a gente é ligado ao sentimento mesmo. Então, quanto mais instintivo, menos evoluído espiritualmente. É isso que é interessante. Vou até trazer aqui para vocês uma metáfora interessante. Ela está presente em vários contos e várias histórias antigas e atuais. Se vocês virem até mesmo os desenhos animados infantis, né, os longas metragens infantis, a gente vê, acho que tem um recente da Disney, Luca, alguma coisa assim que tem um Luca, que eu não lembro o nome, se alguém lembrar coloca aí o nome. Mas assim, sempre tem um personagem que desobedece, né? A Pequena Sereia desobedece o pai. Então existe uma desobediência do herói. O herói desobedece. Quando ele desobedece, ele entra num período provacional. Né? Então, isso aconteceu com Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. E com isso eles são expulsos do paraíso. E isso acontece nos contos, nos filmes, nos romances. Há uma desobediência. E essa desobediência é interessante, gente. Ela, ao mesmo tempo que ela é a causa, né, das provações, ela é necessária. Porque, vejam bem, Deus coloca, só para pegar por Adão e Eva, né, no centro do paraíso, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. São duas árvores, se eu não me engano. Essa e a árvore da vida. Uma protege a outra. Mas ele bota essa árvore, a do conhecimento do bem e do mal, lá no centro e diz assim: vocês podem comer de todos os outros frutos, menos desse. Caramba! Parece que é de propósito, né, gente? Porque no meio de um monte de árvore, talvez eles nunca nem vissem aquela árvore lá. E com esse anúncio, e para que é que ele põe a árvore se não é para eles dois comerem? Ainda anuncia, proibido comer, quase dizendo, comam, 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 comam. Essa aqui é a tal da árvore. Então vem a desobediência, e da desobediência a expulsão do paraíso. E a busca do herói, né, assim, a busca da pessoa expulsa do paraíso, do ser expulso do paraíso, é retornar para o estado paradisíaco. Depois de todo um período provacional. Em todos os contos, isso é muito comum. Em vários mitos de vários povos. Vejam que interessante. O estado inicial do espírito é instintivo. Então, o que é o instinto? O instinto são as leis de Deus atuando plenamente num animal. Eu acho que eu li, estava lendo hoje à tarde, eu dei uma lida rapidinho aqui, no livro de Bertrand Russell, eu acho que foi nesse aqui que eu vi, dividi aqui com vocês, de Walt Whitman, que ele diz assim: creio que poderia transformar-me e viver com os animais. Eles são tão calmos e donos de si, detenho-me para contemplá-los sem parar. Não se atarantam, nem se queixam da própria sorte. Não passam a noite claro remoendo suas culpas. Não me aborrecem falando de suas obrigações para com Deus. Nenhum deles se mostra insatisfeito. Nenhum deles se acha dominado pela mania de possuir as coisas. Nenhum deles fica de joelhos diante de outro, nem diante da recordação de outros da mesma espécie que viveram há milhares de anos. Nenhum deles é respeitável ou desgraçado em todo o amplo mundo. Então digamos, essa prosa poética aqui, esse poema, é interessante porque ele fala do animal, né? O animal, ele é obediente a Deus, né? Porque ele cumpre os instintos, ele cumpre aquilo que a natureza diz que eles devem cumprir. Mas o ser humano, que é o animal consciente, né? Que tem essa consciência de si, ele desobedece. A aquisição do conhecimento do bem e do mal, né, que é comer o fruto da árvore proibida, faz com que a gente desobedeça.
Então eu não sou mais determinado pelos instintos. Olha que fantástico. Mas isso também é uma desobediência num certo nível, mas é o plano de Deus. Você vê, né, na Bíblia. Na verdade, o grande plano divino é esse. Então você desobedece. Por exemplo, se você for seguir o seu instinto unicamente, você está apaixonado por alguém, você vai agarrar essa pessoa à força, queira ou não queira. Um homem é como na Idade Média, ele queria uma mulher, ele pegava essa mulher e pá! E se realizava o seu apetite sexual com ela. E pronto. Quer saber se ela quer, se ela não quer, se tá bem, se não tá bem, se gosta, se não gosta, tá afim, se não tá afim. Quer, faz. Mas o homem desobedece à determinação do instinto. Porque a gente fala, não é como se fosse sempre uma coisa ruim essa desobediência. Vejam como, na verdade, ela é fruto da aquisição da consciência. Sermos conscientes faz com que a gente desafie os instintos. Então, o homem, ele é um ser, tem corpo masculino, feminino, o sexo é feito para reprodução, mas o ser humano desafia. A gente não tem sexo só para reprodução. Né? E a gente não procura para parceria apenas mais o sexo oposto, a gente percebe isso agora. Mais do que nunca a gente está com isso mais claro. O ser humano, ele desafia. O ser humano vem sem asa, ele não deve voar. Mas ele desobedece. Não posso voar? Peraí. E aí ele constrói asa delta, ele constrói aviões e ele voa. Então ele desobedece. E com essa desobediência, ele começa a sofrer. Porque o animal sente dor, o ser humano sofre. Como assim? O ser humano tem consciência da dor, o ser humano tem angústia, o ser humano tem remorso, o ser humano tem ansiedade. O medo dele não é só com o que está na frente dele aqui e agora, ele tem medo de coisa que ele imagina. Ele de imaginar já está sentindo medo, ele não sente fareja não. Ele só pensa e ele já tem medo. O ser humano tem medo de morrer. Ele logo aprende que um dia vai morrer. E ele teme isso. Então, são essas angústias, são a nossa expulsão do paraíso. E o grande objetivo da vida é a gente voltar para o estado paradisíaco de união com Deus, mas com consciência. Entenderam aí qual é o desafio? Eu volto para Deus, eu retorno à unidade com Deus, mas consciente. Um ser ciente, um ser que sabe. Então eu vou dizer um dia, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Olha que fantástico. É esse estado de retorno ao paraíso, mas um retorno num outro patamar, um retorno consciente. É esse o que a gente chama estado de iluminação, espírito de luz. Vocês sabem por que vem esse termo espírito de luz? Eu vou dividir com vocês, que eu descobri. Sabem por que os santos são representados com auréolas? Os budas também, né? O que é iluminação, por que a gente chama isso? É porque a gente tem no nosso corpo espiritual, né, centros de energia que a gente chama no espiritismo. No yoga se chama os chakras. A gente tem vários, não são só os 7, mas tem 7 principais. E temos o da coroa, que é esse voltado para cima. Então, quando você absorve a energia que vem da terra, a energia vital, que é chamada, gente, como é o nome? Kundalini, né? Quando você puxa pelo chakra básico, que é o primeiro, né? O que está lá na nossa base da coluna vertebral, e consegue subir a Kundalini, abrindo todos os chakras. Aí você abre esse último, e aí é o chamado chakra, o lótus de 1000 pétalas. Você se abre em iluminação. Isso aqui se ilumina. Quem for médium verá. Bom, mas isso, gente, tem que acontecer quando a gente realmente chegar a um determinado estágio evolutivo. Se a gente tenta antecipar as coisas, fazer isso antes da hora, sem estar preparado, a gente fica desequilibrado. Então, todo o estado, toda a evolução, o processo evolutivo, ele é paulatino e é fruto de um exercício constante. E é mais ou menos assim que a gente tem que fazer.
Deixa eu ver mais alguma coisa que vocês estão comentando aqui. Silvana pergunta se o animal tem espírito. Silvana, é como eu disse, é sim um princípio espiritual. Ele tem espírito. Ele não tem... É porque assim... Ai, vai já um uso espírito. Ah, não, ele não tem espírito. É só uma questão de nomenclatura. Ele tem esse mesmo elemento espiritual, mas ele não chegou nessa aquisição de uma consciência de si. Embora você já veja muitas coisas, você vê inteligência em alguns animais, tem animais mais, animais menos, né? Então, ele também é um ser em desenvolvimento. E acreditamos, nós na doutrina espírita temos essa visão, que um dia, né, ele chegará ao estado de humano. Mas dizem os espíritos que é bem longe esse dia. Mas ele também. Nós um dia já passamos por isso aí. Essa é a ideia espírita. Embora, segundo o espiritismo, diferentemente, por exemplo, de algumas... na Índia, por exemplo, algumas crenças reencarnacionistas, nós não acreditamos que nós voltamos a reencarnar como animais. Depois que você nunca retroage no processo de reencarnação. No que você adquiriu de consciência, você não perde mais essa consciência. Cecília Horta diz que é lei do progresso. Isso, gente, tem um capítulo de um livro, que é o livro basilar da doutrina espírita, chamado Lei de Progresso. Lá nesse capítulo tá tudo bem explicadinho. Olá, Eduardo. Suelen, sua didática... Obrigada, Suelen. Você está em algum estudo do ESD? Tô, Suelen, como aluna, né? Eu tô participando como aluna do ESD também, porque tem muitos trabalhos acontecendo. Gente, em breve vai ter uma peça minha, da minha autoria, no Teatro Transcendental, que vai acontecer em novembro. E se Deus quiser, os números continuarão caindo de Covid aqui no nosso estado. E a gente vai fazer o Teatro Transcendental direitinho. Vocês vão assistir uma peça chamada, é uma comédia, O Pecado de Jó, que se passa na pandemia. Aproveitando aqui para avisar vocês, irem logo reservando aí, comecinho de novembro vai ter o Teatro Transcendental aqui em Fortaleza. A Kilvia, acho que era do ESD 2. Sou não, Kilvia, eu não tô mais no ESD 2 não. Eu tô participando do grupo do estudo Pietro Baldi, né? Que eu quero conhecer coisas novas. Amei essa didática, estou atenta, obrigada. Suelen, Piedade, Água Fria. Meninas, quando eu tô presencialmente é na Água Fria mesmo que eu tô no ESD. Mas já a gente vai estar de novo facilitando algum grupo do ESD. Cecília, quando cuidamos do nosso jardim, arrancamos as ervas daninhas. Isso, Cecília, excelente. Assim temos que fazer conosco, apesar de tudo. Exatamente, é o que se chama separar o joio do trigo, né? Só o volume que é muito baixo. Tá baixo, Geila? Vixe, Maria, agora esse aqui não tem como eu dar jeito. Tinha que arranjar um microfone potente. Paciência e cuidado. Preciso praticar a minha paciência, sou muito ansiosa, preciso perseverar. Isso, Brisadel. Persevere, tem que aprender. Você tem muitas encarnações para ir aprendendo, mas eu sugiro que você já comece nessa, que isso já te poupa um bom tempo de trabalho. É a construção do dia a dia, avisa a Kilvia. Aí a Fabi tá dizendo assim, legal que são todos os seres, nenhumzinho fica para trás, nenhumzinho e nenhuma pessoinha vai ficar para trás. Vanessa, vivo procurando minha luz, porém a cada procura encontro uma nova imperfeição. Eita, que difícil! Vanessa, tu vais encontrando novas ilusões, você está se desfazendo das ilusões. Aí para você se desfazer, você tem que encontrá-las. A gente não vai realmente chegar nesse estágio de iluminação aqui nesse mundo, não. A gente tem muita coisa ainda para burilar. É como se uma criança já quisesse, ela tem vontade de ser médico, e ainda pequenininha ela já quisesse chegar lá sem passar por todo um processo de aprendizado. A gente está nesse processo. Mas o legal, Vanessa, né, até o tema, né, do evento que tá, o bom da vida viver, o legal da vida, Vanessa, não é o fim, é o caminhar, é essa caminhada. Porque a gente errando ou não errando, eu nem gosto muito de ficar falando errando, porque no fundo, se a gente olhar do ponto de vista divino, claro que a gente não pode olhar, mas a gente imaginar o ponto de vista divino, não tem erro. Tudo que a gente faz na vida vai nos levar ao crescimento. Então tá tudo dando certo. Não é que vai dar certo, já deu certo, tá tudo dando certo o tempo todo.
Vanessa? E aí, essas suas imperfeições, que tem nada não, elas fazem parte do processo, elas estão te ensinando, elas ensinam outra pessoa e a gente vai se libertando delas. E o legal é isso, a gente fazer todo mundo junto. Um ajuda o outro, né? Um atrapalha o outro também, e a gente paciência vai, paciência vem. Mas é assim que funciona, o divertido é isso. Ia ser muito chato, todo mundo só tocando a harpinha, sem fazer mais nada, já tudo iluminado desde o momento que foi nascido. Não ia ter nem diferença entre um e outro. A nossa história, a nossa trajetória nos torna diferentes, certo? Você tem um caminho que é só seu de descoberta aí das suas imperfeições. É o seu caminho único e o que a torna exclusiva. Veja só, entre milhares e milhares e milhares e milhares de espíritos, só tem você como Vanessa e eu como Carol. Cada uma com uma história diferente. O mundo criativo. Silvia está dizendo, somos espíritos totalmente diferentes. Ana Caroline, que nome lindo o seu. Saber onde se quer chegar é mais importante que a velocidade que é usada para caminhar. Isso, exatamente. Acho que assim, até mais importante ainda do que saber onde se quer chegar, claro que nos ajuda. Mas é a gente caminhar, né? Então, eu vou caminhando, eu sei que eu quero chegar ali, eu sei que é longe, então como eu sei que é longe, eu vou curtir a caminhada, né? Não preciso caminhar rápido, porque aí eu posso cair, posso me arrebentar, então eu vou caminhando aqui devagarinho, mas eu vou caminhando, eu não desisto de caminhar. Isso, um passo de cada vez, Caroline. Kilvia, experiência própria. Suelen, eu tenho a sorte de um amor tranquilo, agradeço muito a Deus por isso e por estar conseguindo caminhar junto. Que lindinha. Muito bem, Suelen. Lúcia, o amor verdadeiro traz suavidade na nossa alma, não é, gente? Vanessa, onde está Deus? Está em tudo, até nos piores lugares e situações. Isso é o que é mais difícil da gente descobrir, né, Suelen? Ou Vanessa, ali Deus também está, apenas não tenho ainda a sensibilidade de enxergar. Pois é, né? Mas paciência. A companhia que temos ao lado durante a caminhada faz toda a diferença. Faz, mas às vezes a gente não enxerga. A gente quer um modelo de companhia, um determinado tipo de companhia, que a gente não consegue ver o que a gente tem do lado da gente, né? A gente não consegue valorizar quem está caminhando com a gente do jeitinho que é. Ruth, tudo tem que progredir, inclusive o amor. Com o tempo o amor amadurece, progride para uma paz de espírito, sem apegos e sem cobranças. Muito bem, Ruth. Carol, já dei tua agenda do já, Kilvia. Pois não é, Kilvia? Malu, essa busca, essa jornada também é muito bem representada no tarô, do louco ao mundo, ou seja, da inocência à plenitude. E né, Malu, tu andas estudando o tarô, quer dizer que o louco é a primeira carta ao mundo, ou é o mundo, né? Interessante, bem simbólico, né? Ou seja, da inocência à plenitude. Muito legal. Fabi, alguns instintos nos são necessários ainda, mas será show quando os dominarmos e não deixarmos mais eles nos dominarem. Exatamente. A Vanessa está se perguntando quão longe a humanidade estaria ou não desse domínio. Tá bem longe, Vanessa. A gente ainda está muito no começo da história. Mesmo em situações que nem sequer acontecerão. A gente tem. A Brisa aqui diz que é ansiosa e sofre muito com o futuro. A partir do momento que a consciência aparece, é menos dolorido. Isso. A Ruth está dizendo, pensamos tanto no porvir que esquecemos que a trajetória, a caminhada é muito mais importante. Exatamente, Ruth, que eu estava falando com a Caroline. Fabi, difícil mesmo mensurar, só vivendo mesmo para saber, mas Deus está aí cuidando de tudo e nos dando muitas oportunidades, diz a Fabi. Você sofre hoje por causa de uma maçã, diz o David Soares. Né? Aí alguém tá chamando a Fran, teatro transcendental, vocês já viram minhas peças? Da última que eu fiz no teatro transcendental foi a psicanalista surda. A Kilvia dei a agenda errada. Eu entendo, Kilvia, a gente tem se encontrado pouco. Ai. Onde garanta a minha vaga? Um mês antes, eu acho que sempre começa a vender, né, as entradas do teatro transcendental. Não se preocupem, até lá vocês vão ter todos os anúncios. Tem que caminhar muito.
Ah, Fanny, se eu não tenho condições de estar em um centro no momento, vou terminar aqui com a tua que tá ótima, Fanny. Como posso praticar em casa? Gente, o espiritismo você não pratica indo ao centro espírita. Ah, como assim? A gente não vai ao centro espírita para praticar a doutrina espírita. Não existe isso. Um centro espírita é um centro de estudos espíritas. Então as pessoas estudam o espiritismo, estudam a reencarnação, estudam a mediunidade, exercitam a prática da mediunidade, vão educando, mas assim, ser espírita e praticar a doutrina espírita não é algo relacionado a estar frequentando um centro espírita. A gente frequenta o centro espírita, é como estudar, né? Como ser formado em alguma coisa. Ser médico não quer dizer que você está frequentando uma faculdade. E nem você se forma espírita, também diferente da formação em medicina, por exemplo. Você não se torna espírita porque frequentou um centro espírita. A gente que frequenta e nunca conheceu de fato a doutrina espírita, não conseguiu se aprofundar. Então, ser espírita, você só tem que estudar mesmo em casa, né? Eu sugiro que você estude em casa, é você estudar, você pega as obras espíritas, você começa a estudar, você hoje em dia pode formar um grupo, né? Você vai estudar o espiritismo e você vai, à medida que você for estudando o espiritismo, você vai perceber algumas mudanças, as informações vão te dando novas visões de mundo que vão te gerar mudanças no comportamento. Por isso que se diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, não quer dizer que só sendo espírita que isso acontecerá, né? E que todo mundo que faz isso é espírita. Não. O espírita conhece a doutrina espírita, ele estuda a doutrina dos espíritos. Isso o torna espírita. Mas quando ele estuda verdadeiramente a doutrina dos espíritos, inevitavelmente ele se transforma. Se ele está absorvendo esses ensinamentos, ele está aprendendo, ele vai começando uma transformação interior, uma transformação moral que nós chamamos reforma íntima. Bom, gente, vamos encerrar aqui. A Rita diz assim que leu em algum livro: todo sofrimento humano é uma ausência de amor. Veja então que é necessário uma faxina nas nossas desobediências para voltarmos ao paraíso. A gente vai desobedecendo e a desobediência, como eu disse, faz parte do plano divino, vai nos levar ao paraíso. Sabe, Rita? A gente não tem que ter medo de errar tanto. Não tem que ter medo disso. A gente tem que viver e fazendo as coisas de coração limpo. Na verdade é essa. Eu não tenho que estar preocupada, será que isso aqui é certo? Será que isso aqui é errado? Eu vou me conhecer. O que eu estou querendo quando assumo esse caminho? Ou quando faço essa escolha? Essa tem que ser a minha pergunta. O meu coração vai puro nessa escolha que eu estou fazendo? Eu estou realmente pensando em fazer isso? Com boas intenções, ou eu estou fazendo essa escolha para humilhar, para me mostrar o quanto nessa minha escolha tem de desejo de me mostrar e tem de desejo de ajudar. Claro, porque às vezes as coisas estão misturadas dentro da gente, mas não ficar preocupado tanto, isso é certo ou isso é errado, porque isso faz a gente ter uma ideia de que existe um manual de instruções e que a questão é só descobrir o manual de instruções e marcar as questõezinhas corretas, que vai tudo acontecer. Não é bem assim não. O processo é de autoconhecimento. Então, olhe para você aqui e agora. Pare de ter medo de errar. Faça as suas escolhas. Assuma as consequências. Agora, tente fazer as escolhas cada vez mais consciente. Com cada vez mais consciência e sinceridade para consigo mesmo. O que é que de fato está me fazendo ter essa escolha? Eu arco com as consequências ou eu não arco com as consequências? Eu vou aqui. Eu vou tentar aqui, porque é aqui que eu quero ir. Então a gente tem que ter maturidade para fazer as nossas escolhas e assumir os resultados delas. Mas nada de ficar, eu não devia ter feito isso. Então eu fiz. Fiz achando que estava fazendo o melhor. Agora eu estou vendo que tem alguns resultados ruins. Não tem problema. Colho os resultados, vou fazer novas escolhas e eu sei que inevitavelmente eu irei crescer. Tá bom, gente? Então,
para finalizar, só mais uma poesia do livro Cura Teu Coração, aqui para vocês. E de Vanderlei Pereira novamente, como deves fazer. Não te imagines puro sem pecados, como se fora um ser superior. Pois todos nós somos iguais na dor. Deus não fez seres privilegiados. Se tu te encontras entre os afamados do mundo, lembra-te de que o Senhor, enviado de Deus por Salvador, viveu entre os humildes e humilhados. Foi rei, sem ter palácios nem liteira. Andava a pé, dormia sobre a esteira. Seu trono era a moral, o saber. O pobre, o deserdado que sofria, o rei era o primeiro que acudia, tal como tu também deves fazer. Que coisa linda! É isso aí, gente. A nossa grandeza e a nossa beleza deve ser cultivada nesse sentido. A gente dá muita atenção ainda às ilusões da vida material, quando a nossa essência é espiritual. Vamos valorizar mais essa realeza espiritual, tá bem? Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Vamos aí cultivando a lei do amor, aprendendo a viver um dia de cada vez, confiando que tudo está certo. Um grande abraço, um grande beijo.